Olá, é muito bom estarmos juntos de novo, mais um capítulo da Bíblia. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos tendo o privilégio de gravar a partir de Curitiba, na sede da União Sul Brasileira. Queremos agradecer a toda a equipe de comunicação que nos apoia e apoia a Novo Tempo nesse projeto tão lindo de estudarmos a Bíblia todos os dias. A Igreja Adventista já, pela terceira vez, está lançando esse processo. E o mesmo capítulo que é estudado hoje aqui, é estudado no mundo inteiro. Isso é grande, hein? Isso é bonito. Um capítulo por dia, não é? Um tempinho que você reserva para crescer espiritualmente. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra de Deus e sai para ser Jesus para as pessoas. Estamos todos os dias aqui às 6 da manhã, na TV Novo Tempo, e também no YouTube, às 6 da manhã, um novo programa é lançado ao ar. Assim você poderá se ajustar para não perder de jeito nenhum o capítulo do dia. Mas se perdeu, se teve alguma coisa que não pôde ali acompanhar-nos, né? Você vê no dia seguinte, assiste 2 e vamos lá, vamos juntos para passarmos os 1189 capítulos da Bíblia. Quando a gente acaba, a gente começa tudo de novo. Porque a gente não para de estudar a Bíblia, não temos férias, não temos nada disso, porque necessitamos da palavra de Deus em nosso coração. Estamos em diversas mídias, não é? Lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, você pode se inscrever ali, aliás é um convite que eu lhe faço, quanto mais gente vai procurar a palavra de Deus. Estamos no Deezer, Spotify, estamos no NT Play também. Ali temos outros conteúdos além dos da TV, você vai gostar bastante. E a novidade é a nossa assistente virtual, a Esperança. Aqui é tudo esperança, na Novo Tempo tudo é esperança. É a esperança que nós precisamos ter para viver nesse mundo, olhar para o futuro, olhar para a eternidade, não é? E esta assistente virtual, aqui, você vai encontrar aqui neste WhatsApp, você pode fazer suas perguntas bíblicas. Pode acompanhar séries de estudo da Palavra de Deus, além de temas como família, finanças, saúde. Você vai gostar bastante. E tudo isso graças aos Anjos da Esperança. Através das doações desses queridos anjos, anjas e anjinhos, nós estamos aqui pregando o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo, através da rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança? É muito simples, olha, é só mandar uma mensagem para este outro WhatsApp que aparece aqui e esses números vão aparecendo aí durante o programa. Mencionei cursos bíblicos, então lá vai um aqui. Esse que estamos apresentando para você ultimamente, da revista Esperança Novo Tempo. O tema deste guia de estudo da Bíblia é Entre Família. Tudo baseado na Bíblia, na experiência de bons conselheiros. Aqui também você aprende muitas coisas nesta bonita revista, bem diagramada. No final tem um questionário, você responde, envia pelo correio ou pela internet e recebe um certificado muito bonito. Mas o certificado é bacana? É sim, mas o conteúdo da revista é melhor ainda. Eu faço votos que você peça essa revista hoje, passe para os seus amigos esse número de WhatsApp. Aí você escreve ali só Entre Família pelo WhatsApp, só isso. Escreve pelo WhatsApp, tá bom? Alguém vai entrar em contato com você e vai lhe enviar para o endereço que você desejar. Nós vamos para um intervalo e na volta o capítulo 8 do livro de Lucas, esse livro sensacional que conta a história de Jesus como Filho do Homem. Então não saia daí, a gente já volta. Já voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Prazer muito grande ter você que chegou agora para estudarmos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Dr. Lucas. Esse evangelho que preza por mostrar Jesus como Filho do Homem. Não é? O Cristo encarnado, poderoso, que virá, que voltará para buscar os seus. Para buscar aqueles que o aceitaram como seu Salvador, aqueles que aceitaram a sua morte, a sua ressurreição, a sua vida.
E agora vamos para o capítulo 8 deste livro maravilhoso aqui, escrito para enaltecer o Filho do Homem, o Cristo Salvador, feito para incluir os gentios, incluir as mulheres, vamos ver aqui esse pedacinho que começa, quando começa o capítulo 8, incluir crianças, incluir. É o evangelho da inclusão. Esse é o evangelho da inclusão. E ele começa aqui o capítulo 8 falando sobre aqueles que aprendiam, que eram ensinados pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Aconteceu depois disso, né, dessa situação toda aqui, Jesus voltando da casa de Simão, aconteceu que andava Jesus de cidade em cidade. E Lucas é uma outra coisa, ele coloca Jesus em movimento nas cidades. Nas cidades. Impressionante. Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, Jesus está nas cidades. É o evangelho da missão urbana, bem clara, trabalhar nas cidades, as suas características. Então andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Esse era o maior aprendizado do mundo. Essa era a maior universidade, andar com Cristo 3 anos. Mestre, professor, é muito mais do que passar um conhecimento sobre qualquer assunto. É dar um pedaço da vida, isso é ser mestre, é andar junto. Eu fico empolgado quando meu filho, que agora está lecionando numa faculdade de medicina, conta o contato que ele tem com os alunos. E a importância de ter um contato extra classe também, né, na área, na medicina. Isso faz toda a diferença. Quando a gente sai da cátedra, não é, e se assenta junto, mantendo, claro, o professor é professor, não é? Tem um conhecimento para passar, mas tem vida. E Jesus fazia isso, olha que maneira extraordinária, né? Os 12 iam com ele, aprendendo, olhando, vendo como ele orava, como ele falava, como ele esperava, como ele repreendia. Isso é extraordinário, isso é fantástico. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades estavam com ele, além dos discípulos. Maria, chamada Madalena, Maria de Magdala, não? Uma cidade que tinha indústrias têxteis, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, olha só, até onde chegava o evangelho. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Não deixavam faltar nada, comida. Eles não paravam em grandes hospedarias, eles dormiam em qualquer lugar, pregando o evangelho de cidade em cidade. Era recebido na casa dos outros também. Que exemplo, não? Que exemplo. É uma pena que alguns líderes evangélicos ostentam riquezas. É uma pena. É olhar para o meigo Salvador, olhar para ele. É isso daí. Bom, mas aí vem uma série de ouçam. Vocês devem ouvir, pelo menos 9 aparecem aqui numa sequência assim, chamando a atenção. Parábola do semeador, já passamos aí 2 vezes, mas vamos repeti-la. O semeador saiu a semear. 4 terrenos. O caminho duro, a semente caiu, as aves levaram. Rochas, pouca terra, a semente vai com alegria, mas seca, porque a plantinha seca, porque não tem terra. A semente caiu no espinheiro, começa e tal, mas é sufocada pelos espinhos. Caiu em boa terra, aí produziu. Boa terra. E aqui ele menciona, os outros mencionam 30, 60, e aqui menciona 100 por 1. 100 sementes por uma plantada. É bastante, hein? É muito, terra boa. E aí vem a questão do ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, aqui o negócio é ouvir. Ouvir. Na introdução, os discípulos saem para ver.
Mas é necessário, além de ver, ouvir o mestre falando. Tem explicação da parábola que você já deve se lembrar, não é? Que parábola é essa? Os discípulos o interrogaram. E Jesus disse: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, verso 10, para que vendo não vejam e ouvindo, mais um ouvir aqui, não entendam. Então por isso que ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quer ouvir, quem se atentar aos detalhes, porque os fariseus e os escribas estavam lá para criticar, para destruir, para derrubar. Não é? Então eles não iam entender mesmo. Mas aí ele diz para os seus discípulos, vocês têm um privilégio, saber as coisas do reino, e eu vou explicar. A semente é a palavra de Deus, não é? E o semeador somos nós. O semeador representa ao nosso grupo, aqueles que pregam, os missionários. Ela caiu à beira do caminho, né? Vem o diabo e tira, leva fora do coração, não entra, não penetra. Ela caiu sobre a pedra, são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. Ela caiu entre espinhos, verso 14. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados pelos cuidados da riqueza e deleites dessa vida. E ela caiu em boa terra, um coração bom. E eu tenho sempre um adendo quando falo aqui nessa parábola. Qual é a nossa obrigação como missionários? Aqueles que levam a semente, é indiscutível, de excelente qualidade, é a palavra de Deus. Qual é a nossa posição sobre tudo isso? Sabe qual é? É preparar o terreno. Lucas é o evangelho das cidades. Uma cidade é diferente da outra. Não é? Você vai pregar o evangelho numa cidade, é de uma maneira. O que você vai fazer naquela cidade? Vai afofar o terreno. Não é? Vai criar boa vontade nas pessoas. Isso você pode fazer individualmente também. Você não chega com a Bíblia batendo na cabeça da pessoa, você tem que entender a Bíblia, não é assim. Dando textos difíceis que ela não entende, não tem o básico. Primeiro é ser Jesus. As pessoas têm que ver que o Evangelho funciona na sua vida. Na sua vida. Aí você começa a afofar o terreno, o caminho. Aí você começa a tirar as pedras para ficar só a terra e a raiz se aprofundar. Aí você tira o espinheiro para não sufocar. Você vai trabalhando na terra e vai lançando a semente. Não é só para jogar a semente, não é? Tem que ter esse envolvimento pessoal. Tem que ter envolvimento pessoal quando você leva alguém a conhecer Jesus Cristo. Eu gosto muito desse assunto, vou parar por aqui, viu? Mas eu adoro esse assunto. Vem outra parábola. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Não, coloca no velador. O velador é o lugar mais alto, para que ela possa iluminar. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido. Quando brilha, quando essa candeia brilha, a gente consegue enxergar. Imagina, estamos aqui nesse ambiente, na União Sul Brasileira, em Curitiba, estamos gravando o programa, já essa segunda temporada aqui, agradecendo a União, agradecendo a todos os que trabalham com a gente aqui. Mas nós estamos aqui com muita luz. Não dá para virar a câmera agora, né? Mas muita luz, a gente enxerga tudo aqui, os detalhes, não é? E a luz é para isso, a luz é para brilhar e para fazer a gente enxergar, é isso. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver lhe será dado e ao que não tiver até aquilo que julga ter lhe será tirado. É interessante esse verso aparecer aqui. Mas diz assim, bom, você tem que ver. Você vê, ouve a palavra do Senhor, ilumina a vida das pessoas, não é? Ilumina a vida das pessoas e você vai desejar ter o quê? A palavra de Deus, que é o mais importante. Não são coisas que a gente vai buscar. Essas coisas podem ser tiradas de um momento para o outro. Aí fala da família de Jesus, Sua mãe e seus irmãos estão aqui, eles não conseguiram entrar, fala assim, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem, tem um outro ouve, o verbo ouvir aqui, ouvem a palavra de Deus e praticam.
nós somos parte da família do Senhor. Aqui então Jesus acalma uma tempestade. Jesus no barquinho, não é? E as coisas acontecendo. E aí me lembro de uma história bem rapidinho aqui, de um amigo meu que foi viajar de avião. E ele percebeu que a primeira vez estava lá uma turbulência grande e ele aprendeu uma lição. Todo mundo estava apavorado e ele começou a olhar para a aeromoça, para os comissários de bordo. E viu que eles estavam calmos. Era a primeira vez que ele andava e aquilo chacoalhava. E ele disse, eu vou ficar olhando para eles. E ele ensina essa lição, ele faz uma aplicação. E eu ouvi falando há um tempo atrás, bem interessante. Tem turbulência? Olha para a aeromoça, olha para o comissário de bordo, para aqueles que estão lá dentro trabalhando. E se eles ficarem desesperados é porque a coisa está ruim mesmo. Mas são tranquilos diante de uma turbulência. Aqui tinha que olhar para Jesus. Ele adormeceu? Estava tranquilo. Olha para ele. Está passando uma turbulência na sua vida? Olha para ele. Ele sempre vai dizer assim, calma, tranquilo, vamos resolver isso. E passa, tudo passa. Ele cura um endemoniado Gerazeno de Gadara, a fronteira com a Galileia. E é aquele caso de que ele vai pelos sepulcros, sai o endemoniado, se joga aos pés de Jesus, prostrou-se e começou a dizer, que tenho eu contigo, verso 28. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, não chegou minha hora. Os demônios tremem diante do Senhor Jesus. Os demônios tremem diante do nome do Senhor Jesus. Do nome do Senhor Jesus na sua vida, os demônios tremem. Eles ficaram desesperados. Esse rapaz estava preso com cadeias, ele arrebentava tudo, ele se machucava. Aí Jesus, que dizia sai dele, disse, qual é seu nome? Para pontuar, só para pontuar. Legião, somos muitos demônios. Então eles pediram para não ser lançados para o deserto e eles mesmos deram a ideia de serem lançados numa manada de porcos que estava ali. E esses todos se atiraram no mar e morreram. E aí vieram os porqueiros, vieram os habitantes, os gerazenos, e pediram para Jesus se retirar. Mas viram que o homem estava mudado. E interessante aqui, quando eles chegaram, então deu um tempo daqueles que estavam ali irem para a cidade contar, e eles vieram. Enquanto isso, o ex-endemoniado estava sentado de perfeito juízo e vestido. E uma coisa interessante aqui, ele estava aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, rapidamente, alguns princípios básicos para a vida espiritual, porque Jesus o deixaria lá como missionário. Jesus foi expulso, esse ex-endemoniado, Gerazeno, foi para subir no barco. Jesus disse, não, você fica aqui, conte para todo mundo o que aconteceu com você. Ele não tinha muita experiência, mas ele contou o que tinha acontecido, testemunho pessoal. Jesus foi rejeitado ali, mas depois ele volta e é muito bem aceito, por causa do trabalho desse Gerazeno. Ainda conta uma longa história aqui. Jairo, o líder da sinagoga, tem a sua filha quase morrendo. Encontra Jesus, havia uma multidão, Jesus estava regressando, e a multidão recebeu com alegria, a partir do verso 40, né? E o homem chamado Jairo, o chefe da sinagoga, pede para que ele fosse até a sua casa, para curar a filhinha. E Jesus foi, aquela multidão toda foi. No caminho, uma certa mulher, há 12 anos, sofrendo, e a filha de Jairo tinha 12 anos. Quando essa mulher começou a sofrer, a menina nasceu. Quando a menina nasceu, alegria na casa de Jairo, tristeza na casa desta mulher, porque ela começou a ter uma doença, por 12 anos perdeu saúde, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Mas não perdeu a esperança, que ela estava tentando alguma coisa. Ela se joga no chão para se esconder das pessoas, porque ela era impura, a cadeira onde ela sentava ficava impura, a mesa onde ela comia ficava impura,
a cama onde ela dormia ficava impura, a sua roupa era impura, o seu toque era impuro, nenhum homem queria se casar com ela, sua família rejeitara, ela não podia entrar no templo, ela é impura, não podia se aproximar das pessoas, tinha um fluxo de sangue. E as leis eram bem claras nesse sentido. E ela foi pelo chão e tocou em Jesus, porque ela pensou, mas só tocar, eu não preciso nem falar com ele. E Jesus mandou parar toda a multidão e disse, espera um pouquinho, alguém me tocou? E Pedro já fala assim, quem disse, Senhor? Quem tocou? Todo mundo está tocando. Saiu o poder, eu sei, alguém me tocou. E vendo a mulher, que não podia ocultar-se mais, ela estava no chão, as atenções foram para ela, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Verso 47. Então ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E ela foi em paz. Mas a filha de Jairo morreu. E Jesus vai até a casa de Jairo, não tenha medo, tenha fé, vamos lá. E chegando à casa, as pessoas começaram a rir quando ele disse, ela dorme, calma lá, fiquem aqui fora. Pedro, Tiago e João foram, mais os pais entraram no quarto. Jesus pegou a mãozinha dela, eu acho bonito, ele pegou a mãozinha dela. Eu estava fazendo um curativo na minha perna, depois da cirurgia, e meu filho fazia esse curativo, ele é médico, ele fez cirurgia, e a minha netinha veio segurar, 5 anos ela tinha, veio segurar minha mãozinha, mão grande, a mãozinha dela veio segurar minha mão. Achei lindo, Jesus segura a mão da menina, e depois diz assim, Talita cumi, levanta, filho, levanta. E entregou para os seus pais, para eles darem de comer alguma coisa, mas estava curada. É que Jesus extraordinário é esse. Ele vai passando e vai resolvendo as coisas no caminho. E ele passa por você, agora, hoje, amanhã, depois, ontem ele passou, vai passar daqui a pouco e depois também. Esse é o Jesus que tem interesse em você. Permita que ele entre na sua vida. Vamos orar? Pai amado, entra em nosso coração, Pai. Nós queremos ser pessoas diferentes. Nós queremos ouvir a Tua palavra, praticar a Tua palavra. Nós queremos saber e crer que o Senhor é capaz de qualquer coisa para nos salvar, espiritualmente acima de tudo. Haverá um momento em que dores, morte, lágrimas e tristezas não existirão mais. Estamos sonhando com esse dia, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 9. Espero você, um abraço. Um proprietário de uma loja certa vez me disse que é importante tratar bem quem chegava ao seu estabelecimento, pois clientes satisfeitos falam bem da loja para uma pessoa, porém clientes insatisfeitos falam mal da loja para mais 10 pessoas. Achei interessante aquele comentário, pois me fez pensar que de fato somos mais tendenciosos a espalhar notícias ruins do que falar de coisas boas. Isso é um grande problema quando levamos para o campo espiritual. Existem pessoas que simplesmente se calam mesmo diante de grandes bênçãos que receberam. Esse é o caso que aconteceu com uma mulher descrita no capítulo 8 do livro de Lucas. A Bíblia diz que ela sofria 12 anos de uma hemorragia que nenhum médico podia curar. Como os tratamentos não eram baratos, seus recursos já haviam chegado ao fim. Além disso, mulheres que sofriam deste tipo de enfermidade eram alvo de grande preconceito, pois não podiam frequentar o templo e se alguém fosse tocado por elas, era considerado impuro. Certo dia, essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela se deslumbrou com as curas que ele efetuava. Então ela sentiu em seu coração que se apenas tocasse na borda da roupa de Cristo, ela seria curada. Assim, certo dia, ela saiu de casa com esse objetivo. Se juntou à multidão, se espremeu no meio do povo, e enquanto Jesus passava, ela estendeu a mão e conseguiu tocar em sua veste. Na mesma hora, ela sentiu seu corpo se regenerar. A cura foi instantânea, porém ela simplesmente ficou calada. Começou a se afastar da multidão sem expressar o que havia acontecido. Jesus, insatisfeito com a decisão da mulher, decidiu motivá-la a declarar a todos o milagre. A partir do verso 46 lemos: A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada.
Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Sabe, infelizmente muitas vezes agimos como aquela mulher. Nos calamos diante das boas novas da salvação que recebemos. Bênçãos alcançadas não são relatadas. Milagres conseguidos não são compartilhados. Falamos de problemas, mas não sentimos o mesmo prazer em dizer as coisas boas que Deus nos dá. Cabe relembrar um conselho escrito no livro O Grande Conflito, página 70, que diz: o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador.